Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso da Polícia Militar do Sergipe, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre organização e arquitetura de computadores. Se você não assistiu à primeira aula, o link está abaixo na descrição do vídeo. Eu tenho um preparatório de informática com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Eu também tenho um preparatório de informática da banca IBFC para o concurso dos Correios. Caso você vá fazer, é só entrar em contato comigo também para adquirir. E eu já tenho aulas gravadas aqui no canal para os Correios e o link também dessas aulas vão estar abaixo na descrição do vídeo e no final do vídeo. Bom, na aula passada eu falei aqui sobre modalidade de processamento. Se você não assistiu essa aula, o link vai estar aí abaixo na descrição do vídeo. Nessa aula eu vou falar aqui sobre organização e arquitetura de computadores, onde eu vou estar falando sobre os principais periféricos e dispositivos de entrada e saída do computador. Curta todas as aulas que você assistir, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, você está curtindo as aulas, e também compartilhe nas suas redes sociais e pelo WhatsApp, que assim você também ajuda no crescimento do canal. Mas o curtir é uma das ferramentas mais importantes do YouTube, porque quando você curte, o YouTube entende, né, a máquina entende, o algoritmo entende que a aula é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas também estarem assistindo. Se você não é inscrito no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões de inscrição e de curtir estão abaixo do vídeo. E quando você se inscrever, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco no canal toda semana. Também abaixo do vídeo tem uma ferramenta chamada Valeu Demais, que você pode utilizar para fazer uma contribuição financeira aqui no canal. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Muito bem, vamos falar aí nessa aula sobre a parte física do computador, que é chamada de hardware. Hardware é a parte física da máquina. Hardware é a parte física da máquina. É tudo aquilo que você pode tocar na máquina. Teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive, tudo que é físico é chamado de hardware. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador. Word, Excel, PowerPoint, Windows, Linux, qualquer tipo de sistema do computador é classificado como software. Como que é o funcionamento de uma máquina? Do computador, no caso, né? O computador, ele trabalha como se fosse uma empresa. Então vamos entender uma empresa aqui, né? Física, né? Para a gente entender a máquina. Numa empresa tem a entrada da mercadoria, tem o gerenciamento dessa mercadoria, né? Tem a saída de mercadoria e tem o armazenamento da mercadoria na empresa. Então o computador trabalha da mesma forma. Entrada de dados, processamento, saída de dados e armazenamento de dados. No computador, tanto na entrada, processamento, saída e armazenamento, é utilizado peças do computador. Então vamos conhecer essas peças e suas funções. O teclado, ele é um periférico de entrada de dados, porque ele faz a entrada da informação na máquina. Quando nós digitamos no teclado, fazemos a informação entrar no computador. Então o teclado, ele é um periférico de entrada de dados. Quando essa informação entra na máquina, ela é processada pelo CPU, que também é chamado de processador ou microprocessador. Essa informação, depois de ser processada, ela pode sair da máquina pela impressora, que é um periférico de saída de dados, ou pode ser armazenada no computador em algum dispositivo de armazenamento, como o SSD, que também é chamado de disco de estado sólido, que é um periférico de entrada e saída de dados. Então, assim como na empresa, o computador trabalha da mesma forma: entrada, processamento, saída e armazenamento. Uma coisa muito importante aqui que eu gosto de ensinar para os candidatos, para os alunos,
é a diferença de gabinete para CPU. Muitas pessoas chamam essa torre aqui metálica, que tem no computador de mesa, de CPU. Mas essa torre metálica não é CPU o nome dela, é gabinete. CPU é esse chip aqui, que nós instalamos ele na placa-mãe do computador, que é a maior placa do computador, para que o computador funcione, tá? Então foi popularizado chamar o gabinete aqui, ó, de CPU. Mas está o quê? Errado. E as bancas sabem disso e colocam em questões de prova. Então toma cuidado para não chamar mais a torre metálica de CPU. É gabinete. Ou torre somente. Tá? Mas o nome mesmo é gabinete. Aqui tem 3 imagens, tá? Do CPU, que é o processador, da placa-mãe e da memória RAM. Vamos conhecer todos os periféricos de entrada de dados. Ó. O primeiro eu já falei, que é o teclado, que faz a entrada de dados. Temos também o mouse óptico, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui também, ó, mousepad. Mousepad não é um periférico de entrada, mas na prova pode aparecer essas duas palavras aqui, para confundir o candidato. Você vai marcar qual? Touchpad. Mousepad é um acessório do mouse, ele não é um periférico. Scanner é um periférico de entrada. Nas provas de concurso pode ser chamado de mesa digitalizadora, leitor biométrico e leitor de código de barras. Todas essas peças aqui são scanners, só que tem nome diferente. Por exemplo, esse leitor biométrico a gente utiliza muito aí em autoescola, por exemplo, né? Para fazer a leitura lá da digital, do TRE, né, que é o Tribunal Eleitoral, eu até fiz o meu também, biométrico. Banco também usa. Por exemplo, quando eu vou no caixa eletrônico, às vezes eu uso o meu dedão, né, para fazer a leitura da minha digital ali, para tirar o dinheiro, né, da minha conta. Então, o leitor biométrico é aquele scanner de dedo. É um scanner de dedo, né? Tem no caixa eletrônico e tem também no supermercado. Aquela luzinha que aparece na máquina, que lê o código de barras, é um scanner. Beleza? Todos eles são scanner, tá? Só tem outros nomes, pode cair na prova. Joystick é um periférico de entrada, microfone é de entrada e webcam de entrada. Então todos aqui são periféricos de entrada. É importante entender também o funcionamento dessas peças, tá? Por exemplo, microfone. Quando a gente fala no microfone, o som entra no microfone e sai aonde? Na caixa de som. Então o microfone é de entrada e a caixa de som é de saída. A webcam, por exemplo, ó, se você aparece na frente da câmera, de qualquer câmera, não só webcam, sua imagem vai ser o quê? Capturada. Então ela faz a captura da imagem, faz a entrada da imagem, e essa imagem vai aparecer aonde? No monitor. Beleza? Então é importante lembrar dessas coisas, do funcionamento. Agora os periféricos de saída de dados. Ó. Nós temos o monitor, que é a tela, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, impressora laser, também chamada de laserjet, impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, ó, que você está vendo, impressora 3D, projetor, óculos de realidade virtual, placa de vídeo, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são periféricos de saída de dados, só faz a saída da informação. Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Temos as peças de rede de computadores, que faz a conexão ali de vários computadores, ó, modem, roteador, hub e switch. Temos aquele fone com microfone, que é chamado headset. Só o fone é saída, só o microfone é entrada. Quando junta os dois, entrada e saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Se o monitor não for touchscreen, não for de toque na tela, é só saída. Se ele for de toque na tela, entrada e saída. Por que entrada e saída? Porque quando a gente toca na tela do monitor, esse sensível ao toque, o nosso dedo é como se fosse o mouse. Tá? Então tocou, faz a entrada. Quando ele te manda a informação, é a saída. Impressora multifuncional, que é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Ela tem mais de uma função, ela é de entrada e saída. Placa de fax modem, placa de rede também, são peças de entrada e saída. Aí nós temos aqui os dispositivos de armazenamento de dados, também são de entrada e saída. CD,
DVD, Blu-ray, HD disco rígido e pendrive, SSD, disquete e cartão de memória. Todos eles são de entrada e saída de dados. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital Mercado Pago. Se você instalar o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuar o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$55, você vai ter um desconto de R$15 nesse primeiro pagamento, e eu também vou te dar um desconto na aquisição do meu material. Aqui tem um comprovante de uma moça que pagou, uma candidata, né, que pagou uma conta pelo meu link do Mercado Pago. Ela pagou R$177, teve R$15 de desconto e pagou esse total aqui no final. E eu dei um desconto também no meu material para ela. Vamos começar a resolver questões aí da banca Selecom, falando sobre periféricos do computador. Você pode pausar cada questão, tentar resolver sozinho, depois você assiste a resolução. Beleza? O meu preparatório, eu trabalho da mesma forma, eu falo a parte teórica do assunto, depois começo a resolver questões. Então esse preparatório vai te ajudar nos seus estudos, ele está bem assim, objetivo naquilo que você precisa aprender para resolver questões de prova. E ele é vitalício. Você adquirindo ele, fica para você, não tem um tempo determinado aí que vai expirar não. Fica para você lá, é só não apagar o e-mail que eu vou estar te enviando, beleza? Ó, essa primeira questão aqui é da banca Selecom, de 2024, uma questão atual, falando sobre o assunto da aula. Pode tentar resolver aí, depois você assiste a resolução. Beleza. No que tange ao hardware, os computadores utilizam diversos dispositivos em suas configurações, que podem atuar exclusivamente na entrada de dados, outros exclusivamente na saída e, por último, os que podem operar tanto na entrada como na saída, mas em momentos distintos. 3 dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados para processamento são, no que tange ao hardware, parte física do computador, os computadores utilizam diversos dispositivos em suas configurações, que podem atuar exclusivamente na entrada de dados, outros exclusivamente na saída, e por último, os que podem operar tanto na entrada como na saída, entrada e saída, mas em momentos distintos. 3 dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados. Então aqui no item abaixo aqui, aonde tem 3 peças do computador que são somente de entrada de dados, somente de entrada, beleza? Isso aqui é uma questão bem atual aí, 2024 da Selecom, que pode ser cobrada na prova também da PM aí de Sergipe. Não do mesmo, igual, tá, pessoal? É parecido, tá? No mesmo assunto. Vamos lá. Vamos marcar então cada item aqui, se ele é de entrada, saída ou entrada e saída. Scanner, entrada. Teclado, entrada. Plotter. Plotter é o quê? Impressora, saída. Aquela impressora de grande porte, que eu mostrei lá na parte teórica. Depois você volta lá para você ver. Então aqui, entrada, entrada, saída. Então não é essa daqui. Os 3 tem que ser de entrada. Mouse, entrada. Plotter, saída. Pendrive, entrada e saída. Errado. Teclado, entrada. Mouse, entrada. Scanner, entrada. Resposta correta? Essa daqui, Os 3 são de entrada. Webcam, entrada. Pendrive, entrada e saída. Scanner, entrada. Também errado. Então a resposta correta é a letra C. Então por essa questão aqui atual da Selecom, que você está vendo aí, você tem que estudar os periféricos de entrada, quais são de entrada, quais são de quê? Saída, e quais são de entrada e saída. Beleza? Que pode cair na sua prova dessa forma aqui também. Parecido com essa questão aqui. Pessoal, você que está assistindo a essa aula, muitos candidatos não estudam a informática, né? Muita gente não passa em concurso por causa da informática, não acerta lá a quantidade mínima, né, de questões de informática. Então é importante você estar estudando informática,
para esse concurso que você vai fazer e para qualquer outro concurso também. E ano que vem, 2025, a informática vai cair muito mais em provas por causa da inteligência artificial. Porque tá começando agora a aparecer inteligência artificial nas provas de concurso e é um assunto novo. Eu nem tenho material ainda sobre esse assunto, vou criar ainda. Então, se você aprender o básico da informática, como você está aprendendo comigo aqui, quando for um assunto mais avançado, vai ficar mais fácil de você compreender também. Beleza? Então, estude informática, adquire o meu preparatório também, que vai te ajudar nos seus estudos. E assim, sempre antecipe os seus estudos, estude antes. Não fique enrolando para estudar depois. Porque quando chegar lá o momento da prova, se você estudar antecipadamente, você vai lembrar dos assuntos. Se você estudar correndo, você não vai lembrar dos assuntos. Beleza? Outra questão, ó. No que se refere, pode pausar o vídeo quando eu passar de uma questão para outra, tá? Para você resolver aí. No que se refere ao hardware e às tecnologias empregadas nos computadores atuais, um dispositivo é tipicamente de entrada e tem por função realizar a digitalização de textos e imagens de documentos em papel. Esse dispositivo de entrada de dados é conhecido como, no que se refere ao hardware, parte física, e às tecnologias empregadas nos computadores atuais, um dispositivo é tipicamente de quê? Entrada. Então essa peça aqui é de entrada de dados. E tem por função realizar a digitalização de textos e imagem. Guarda essa palavra aqui, ó, digitalização. Qual peça do computador faz a digitalização de texto e imagem? Mas primeiro, vamos entender aqui, ó, nas alternativas, qual que é de entrada. SSD. SSD é o quê? É um dispositivo de armazenamento de dados. Se ele armazena dados, ele é de entrada e saída. Plotter. Plotter é o quê? Impressora. Ela é de quê? Saída. Scanner. O scanner é de quê? Entrada. Esse gateway, ele não é uma peça, tá? Faz parte lá do sistema de redes. O webcam é de quê? Entrada. Então tem que ser um periférico de entrada. Ou é o scanner, ou é o webcam. Então vou marcar aqui o que não é. Não é esse, não é esse e não é esse. Quando fala assim, digitalização de texto e imagem, digitalização é o quê? É transformar algo físico em digital. Qual peça do computador transforma algo físico em digital? Por exemplo, uma foto. Eu tenho uma foto antiga minha, quando eu era criança, por exemplo. Eu quero fazer com que essa foto seja introduzida no computador. Como que eu transformo essa foto em digital? Qual peça do computador eu uso? Para pegar aquelas fotos antigas minhas, de quando eu era criança lá, e passar para o computador para não perder essas fotos, né? Que com o tempo essa foto aqui vai acabar, né? Então, que peça faz isso? Scanner. O scanner digitaliza imagens, né? Que pode ser fotos e também documentos. Às vezes você tem um documento antigo, um certificado de curso, né? Aí você pode colocar no scanner e ele vai transformar em digital e você salva no computador. Depois você pode salvar na nuvem, no Google Drive, no pendrive, HD, né? Para não perder nem as fotos, nem esses documentos. Beleza? Então o scanner, ele digitaliza texto e imagens. Letra C. E ele é de entrada. Mais uma questão aí, também atual. Todas as questões são de 2024, da Selecom. Lembrando, eu acho que eu não falei, né? Mas eu tenho um pacote de provas anteriores da Banca Selecom, que você pode adquirir também, entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Todo envio de material é pago, e lá pelo WhatsApp eu te mando mais informações, tá bom? Querendo adquirir o preparatório de informática e provas anteriores da Selecom, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vamos lá. Atualmente, há uma tendência para o uso de um dispositivo de armazenamento baseado em memória em estado sólido, do tipo flash, nos computadores e notebooks atuais, compartilhando ou mesmo substituindo os tradicionais discos rígidos. Quando comparado ao HD, apresenta como vantagem uma maior agilidade na leitura dos dados, inexistência de componentes mecânicos, já que é totalmente eletrônico,
menor consumo de energia e é menor e pode trabalhar também em temperaturas menores. Como desvantagem, é mais caro e possibilita menor capacidade de armazenamento. Esse novo dispositivo é conhecido pela sigla. Vamos ler novamente, ó, lá em cima. Atualmente, há uma tendência para o uso de um dispositivo de armazenamento. Então, é um dispositivo de armazenamento, uma peça que armazena dados. Ó, baseada em memória estado sólido, memória em estado sólido, do tipo flash. Toda vez que falar memória estado sólido, é o SSD. É um dispositivo de estado sólido, tá? Nem dispositivo é o nome, é outro nome lá, que eu esqueci em inglês como que é agora, mas é estado sólido, tá? É uma mídia de estado sólido. E o tipo flash aqui, ó, memória flash, está relacionado também ao SSD, tá? Então quando falar estado sólido, memória flash, é o SSD. Ó, nos computadores e notebooks atuais, compartilhando ou mesmo substituindo os tradicionais discos rígidos. Disco rígido é o HD. O HD ele está sendo retirado, né, dos computadores atuais. Quem está ficando no lugar do HD nos computadores é o SSD, né? E futuramente, né, eu acredito que nem vai ter mais SSD nem disco rígido, porque está tudo indo para a nuvem, né? O armazenamento de dados, a tendência é ficar na internet. É sumir tudo físico e ficar tudo online, né? A tendência é essa. Mas no momento ainda tem os dispositivos físicos, né? Aí temos aqui, ó, o SSD, que ele usa memória flash e ele de estado sólido. E o disco rígido é o dispositivo de armazenamento também, que está sendo retirado dos computadores para entrar o SSD. Ó, quando comparado ao HD, apresenta como vantagem uma maior agilidade na leitura dos dados, inexistência de componentes mecânicos, já que é totalmente o quê? Eletrônico. Menor consumo de energia e menor e pode trabalhar também em temperaturas menores. Como desvantagem, é mais caro e possibilita menor capacidade de armazenamento. Esse novo dispositivo é conhecido pela sigla SSD, letra B. O SSD cai muito em prova, porque ele está ficando assim mais atual nos computadores de hoje, né? Então as bancas têm cobrado muito aí SSD em provas de concurso, beleza? Vamos mais uma questão agora da Selecom do ano de 2023, que serve para esse ano também. Os dispositivos de armazenamento SSD, aqui ó, é disco de estado sólido, que eu não consegui falar lá na outra questão, que aqui está em inglês, tá? É disco de estado sólido, SSD. São muito comuns hoje em dia nos computadores desktop e notebook. Computador desktop, pessoal, é o computador de mesa, que tem aquele gabinete, que eu falei para você lá no início da aula, que gabinete não é CPU, tá? Gabinete é a torre metálica, caixa metálica. Então, quando o computador tem aquele gabinete, ele é chamado desktop. E o notebook é o computador portátil que a gente utiliza aí. Ó, os dispositivos de armazenamento SSD são muito comuns hoje em dia nos computadores desktop de mesa e notebooks. Com relação à transferência de dados, um dispositivo SSD, ó, letra A, realiza apenas saída de dados do computador. Realiza apenas entrada de dados para o computador. Realiza entrada e saída de dados com o computador. Não é capaz de realizar atividade de entrada ou de saída. Qual a resposta correta? Letra C. Todo dispositivo de armazenamento de dados, SSD, HD, CD, DVD, entre outros, pendrive, né? Todos eles são de quê? Entrada e saída. Faz as duas operações. Entrada e saída. Por exemplo, ó, eu tenho uma foto no meu computador. Vou botar aqui uma imagem aqui, ó, só para você ter uma ideia de como funciona. Vamos dizer que isso aqui é o pendrive, ó. Isso aqui é minha foto. Tem uma foto aqui no meu computador. Aí eu não quero perder essa foto, porque se meu computador travar, tiver que formatar ele, eu vou perder tudo, né? Então eu faço o quê? Eu faço um backup dessa foto. Backup é o quê? Cópia de segurança.
Vou fazer uma cópia de segurança dessa foto. Para fazer cópia de segurança, você tem que ter um dispositivo de armazenamento de dados externo, né? Externo é o quê? Fora do computador. Então eu vou pegar essa foto e vou mandar para o meu pendrive. Quando eu copio essa foto para o pendrive, faço o backup, eu estou fazendo a entrada de dados. Aqui no meu computador, essa foto está saindo. Aqui no pendrive está entrando. Aí eu quero passar novamente essa foto para o meu computador. Eu estou fazendo o que agora? Entrada de dados no computador. Saída do pendrive e entrada no computador. Saída do computador e entrada no pendrive. Então os dispositivos de armazenamento, eles podem receber informação e também podem mandar uma informação. Então quando recebe é entrada, quando sai é a saída. Beleza? E o backup de dados é muito importante a gente fazer, porque você pode ter uma pane no seu computador, no seu celular. Então é importante você salvar os seus arquivos em outro dispositivo, como o pendrive, como no HD externo. Tem SSD externo hoje em dia também. E tem também o armazenamento em nuvem, como o Google Drive, o OneDrive, entre outros. Tá bom? Se você quiser aprender mais sobre backup de dados, deixa nos comentários aí, que futuramente eu devo gravar uma aula falando sobre esse assunto, se tiver interesse aqui dos inscritos. Mais uma questão aí. Um sistema de computador pode dispor de diferentes periféricos e dispositivos para realizar entrada e saída de dados. Um periférico que pode ser usado tanto para entrada como para a saída de dados é. Então tem que ser um periférico de entrada e saída, faz as duas funções. Ó, mouse, entrada, teclado, entrada, impressora, saída, disco rígido, entrada e saída. Disco rígido é o quê? HD. Hard Disk Winchester. Resposta correta, letra D. Mais uma questão. Para que microcomputadores e notebooks operem satisfatoriamente, é necessário que ocorra a integração de diversos dispositivos de entrada e saída de dados. Atualmente, um tipo de impressora integra as funções de impressão propriamente dita, de fotocopiadora e de scanner na digitação de fotos e documentos. Esse tipo de impressora é conhecida como... Qual o nome da impressora? Que ela imprime, ela tira cópia e ela escaneia. Ó, inkjet, laserjet, matricial ou multifuncional? Resposta correta? Multifuncional. Impressora multifuncional é aquela impressora que copia, escaneia e imprime. Ela é de entrada e saída. Letra D, resposta correta. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter informações aqui sobre concursos públicos. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai ter uma playlist de aulas minhas para os correios, caso você vá fazer ou conheça alguém que fará. E também vai ter o card da aula anterior, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.